Então nós vamos observar em toda esse conjunto de situações que foram necessários no início para os espíritos superiores, os arquitetos, os engenheiros siderais, pudessem trazer para nós essa questão do princípio inteligente. Porque se nós observarmos, nós vamos ver que para chegar a ser o espírito que somos hoje, foi necessário muitos e muitos milênios, muito e muito trabalho da parte dos arquitetos siderais para nos socorrer, auxiliando-nos de tal forma para que viéssemos assim a chegar realmente aqui como espírito. E no livro A Caminho da Luz, nós vamos ver também no capítulo 1, que Emmanuel vai falar a respeito da gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros. De forma poética, ele vai dizer assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Esta comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Aí nós vamos ver depois a ciência de todos os tempos, os primeiros tempos do orbe terrestre, que vai falar a respeito da força sobre-humana, que pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios, distanciando do Sol cerca de 149 milhões e 600 mil quilômetros, e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros, em torno do grande astro do dia. Aí nós vamos vendo para frente o laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias fisioquímicas, opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho onde a temperatura se eleva por vezes a 2000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para examinar-se as suas qualidades e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. Interessante, né, que hoje nós dificilmente pensamos nesse tipo de acontecimento, porque já encontramos tudo pronto. Então nós vamos vendo depois a criação da lua, a solidificação da matéria e o divino escultor. Aí nós vamos ver aqui na questão do divino escultor, que organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios, e estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Nós vamos observando com tudo isso o quanto de tempo foi gasto
para a construção e a perfeição do planeta, para que viéssemos depois o espírito individualizado a habitar a organização física. Vamos ver no capítulo 2 um pouquinho da vida organizada, as construções celulares. Olha só. Sob as orientações misericórdias e sábias do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia a edificações celulares das origens. Olha que interessante. Então nós vamos vendo que com tudo isso, as formas de todos os reinos da natureza terrestres foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares, segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, considerada as leis do princípio e de desenvolvimento geral. Aí nós vamos aqui aos primeiros habitantes da Terra. Aí fala aqui a respeito do protoplasma. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria sem forma definida cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Antes das grandes vegetações, esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Depois fala a respeito da elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios de polipeiros em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. O mundo espiritual. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual. Depois vamos vendo que milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços de elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados, e após eles formam-se os pródomos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam definindo-se nos seres. As formas intermediárias da natureza. A atmosfera ainda saturada da umidade e os vapores da terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Esses fenômenos que moveram a Terra, os fenômenos geológicos do princípio, foram necessários para que fosse assim fixado
a posição dos oceanos, os contornos geográficos do globo e surgindo assim as grandes extensões de terra firmes, aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmensuradas, as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. Aí vamos vendo os ensaios assombrosos, os antepassados do homem, o reino animal, experimenta as mais estranhas transições, até que vamos chegar na situação dos homens, aquela situação dos símios, na condição evolutiva. Lembra Darwin, naquela colocação que ele fez da escala evolutiva das criaturas? Então nós vamos ver aqui que a grande transição do livro A Caminho da Luz, nós vamos vendo lá os antropóides da caverna espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças humanas, em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe as novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata as características aproximadas do homem futuro. Interessante, né? E nós vamos vendo que os séculos correram o seu velário de experiências penosas sob a fronte dessas criaturas. As hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem assim os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Então nós vamos vendo que nem hoje é fácil, muito bonito, muito tranquilo, é cômodo você falar da evolução do princípio inteligente, mas você precisa de estudar tudo isso. Você tem que olhar lá atrás para ver. E é interessante ainda que como nós hoje podemos ter a tranquilidade e realização das pesquisas, nós temos que lembrar que os prepostos de Jesus também não descansam, assim como ele falava para nós: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, e os seus prepostos também. Muitas vezes nós queremos descanso, queremos sombras e água fresca e não nos preocupamos em estudar aquilo que é necessário. Vamos ver então mais um pouquinho da evolução do princípio inteligente, a evolução e o corpo espiritual, agora do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, pelo Chico e o Valdo Vieira.